Continuando aqui nossos estudos sobre o eu sou. O eu sou que vive em todo mundo. O eu sou que está sempre presente em cada um de nós que estamos aqui vivendo. Esse eu sou é a vida que gerou a nossa forma de vida, ou seja, todas as formas de vida que se individualizaram são manifestações desse eu sou, certo? Então, a vida que gera todas as formas de vida é essa energia, essa vida viva, né? Pura, limpa e perfeita, que se degenerou e que se deformou e deu causa à existência de todo o universo material, inclusive nossos corpos físicos, né? Tanto a nossa parte física visível como a nossa parte invisível também é parte desse eu sou, certo? Se você fechar os olhos agora e não pensar em você com o nome que lhe deram, você vai sentir essa vida em você, esse eu sou em você, certo? Então, essa vida, né, que em alguns momentos se identifica aqui como Krishna, como Buda, Alá, Maomé, todos esses missionários, né, que vieram contribuir com o desenvolvimento do pensamento humano, né, todos esses fizeram sua parte, inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Também, então, cada um com sua verdade, né? Cada um com sua missão e cada um no seu tempo, certo? Só que até então ninguém sabia sobre sua existência, sobre sua origem, né? Ou seja, esses que vieram ou não podia ou não sabia explicar com detalhes, né, como que se formou todo esse universo, de onde se originou tudo isso, certo? E de onde essas personalidades vieram ou para onde elas iriam, só sabiam aquilo, ou só diziam aquilo que era preciso em suas épocas, não é isso? Então, essa natureza poderosa que se apresentou aqui, inclusive como Moisés, como várias outras personalidades que influenciaram no desenvolvimento, né? Essa natureza poderosa que se apresenta também como a minha pessoa, como a sua pessoa, que se apresenta também como as mais variadas, as diversas pessoas, as diversas personalidades, os diversos personagens que viveram
e que estão vivendo aqui entre nós, né? Essa natureza poderosa que se identifica como eu sou e que muitas vezes recebe vários nomes, né? É a vida, que se manifesta, certo? Então, essa vida se apresenta de suas maneiras, né? Tem várias formas de se manifestar. E aí, o que a gente pode concluir? Que essa natureza que se apresenta de várias formas, através de suas manifestações, dos seus feitos, né? Desde os primórdios, desde que se encantou, né? Vinha regendo e reinando aqui nesse mundo, sem saber ou sem explicar, né? Ou sem dizer nada sobre si mesmo, né? Ou seja, essa natureza que é o eu sou, que tem todo esse poder de construir, de destruir, de refazer e está sempre presente, ela nunca deu detalhes aos seus feitos, né? Aqueles que estão aqui executando aquilo que lhes é permitido por essa força, por esse poder do eu sou, né? Nunca deu detalhes, nunca revelou qual a origem real de tudo, né? Porque a humanidade e os seus feitos ainda não estavam preparados para descobrir a verdade, ou seja, para se desencantar, certo? Então, a partir de 1935, o seu estado de ser, ou seja, o estado desse eu sou, dessa natureza poderosa que se manifesta aqui de variadas formas, de diversas formas, né? A partir de 1935 mudou o seu estado de ser. Esse eu sou não é mais um poder que trabalha de forma desregulada, sem saber nada sobre si mesmo. Esse poder agora, ele não diz mais só eu sou. Eu sou. Não. Agora ele diz eu sou puro, limpo e perfeito e venho de um mundo puro, limpo e perfeito e vocês também são de lá. Então, esse eu sou agora se revela, certo? A partir de 1935, né? Para desencantar a humanidade. Porque agora o estado dessa natureza poderosa é um estado consciente do seu ser, do seu poder, certo? Então, agora os seus feitos estão também se desencantando, porque esta natureza, que antes também era encantada, agora está desencantada, já se conhece e já está trabalhando para a conscientização dos seus feitos, né? Porque a natureza do eu sou agora é consciente de si mesmo, sabe de todo o seu trajeto, de toda a sua história, do princípio universal, de todos os estados de degeneração, deformação, de todos os processos de mutações que esta natureza veio vivenciando, certo? Nesse processo evolutivo, nesse progresso,
que vinha sendo feito por esses que antes de tudo eram puros, limpos e perfeitos, certo? Então, agora é consciente do progresso que vinha fazendo e sabe de seu fim. Seu fim nesse estado degenerado e deformado, certo? Porque é o fim, não o fim do mundo, mas o fim de um estado imperfeito, ou seja, de um estado degenerado e deformado para um novo surgimento, um novo estado de ser, que é um estado aparelhado com o mundo verdadeiro de origem, com o mundo racional. Racional quer dizer, o que quer dizer racional? Quer dizer puro, limpo e perfeito, diferente desse aqui, dessa natureza aqui, que não tinha, não era, não se pode dizer que uma natureza que é conflituosa, uma natureza que tem a esquerda e a direita, o bem e o mal, possa ser considerada perfeita, né? Ela agora pode ser considerada assim, equilibrada pelo mundo puro, limpo e perfeito, do qual ela mesma foi originada, certo? Então, estudando, né, a gente vem estudando cultura racional, vem cada vez mais se aprofundando no conhecimento e vem aprendendo, e vem reconhecendo, e vem se autoconhecendo, certo? E aí, vamos continuar aqui. Essa natureza, né, estado inconsciente e encantado, agora se desencantou e vem desencantando desde 35, vem desencantando os seus feitos. Por quê? Porque essa natureza do eu sou, ela já se conheceu. Agora está trabalhando para desencantar todas as vidas que ainda estão tão apegadas ao mundo da matéria que não perceberam a mudança de fase, a mudança de estado da nossa mãe natureza. Estão tão materializados e encantados com as belezas aparentes do mundo da matéria que não percebem, eu estou me incluindo também, que não percebe, né, as mudanças que a natureza vem fazendo. Essa natureza que é a nossa vida mãe e que nos dá, e que nos alimenta, e que nos nutre. Esta natureza mudou de estado e as pessoas que são os seus feitos precisam saber disso. E ela vem conscientizando através dos seus instrumentos que já estão se conscientizando, já estão dentro da fase, dessa fase, desse novo estado de ser, e já estão colaborando com o mundo eterno, com o mundo racional, o mundo puro, limpo e perfeito, com a natureza pura, limpa e perfeita, já estão colaborando, conscientizando através do conhecimento racional os seus irmãos, porque todos aqui somos filhos e irmãos, né? E aqueles que já estão aparelhados com essa nova regência da natureza, vêm fazendo esse trabalho de tanto se desmagnetizar, né? Tanto de estudando para se aparelhar cada vez mais com essa nova energia, que é a energia da origem, como também fazendo bem sem olhar quem, divulgando para outros que ainda estão
na regência ainda estão vivendo inconscientemente devido a estarem muito concentrados no progresso da vida da matéria, nas experiências da vida da matéria, né, e desligados daquilo que é a sua própria essência, certo? Então, é isso. Daí desse despertar natural do ser, ou seja, da centelha de vida, da centelha divina, né, dessa consciência racional, mais uma vez, para você lembrar, racional quer dizer é sua parte pura, limpa e perfeita, porque você, eu, todos nós somos animais racionais. Então, o animal é a parte imperfeita do vivente, a parte física e mental. E a parte racional é a parte da essência, a parte pura, limpa e perfeita, que está materializada em forma de raciocínio na glândula pineal. Então, dessa consciência, né, o despertar dessa consciência racional, né, daí o despertar disso, né, é exatamente o nascer de novo, o nascer do espírito falado, certo? E que antes não poderia ser entendido, porque a rudez do vivente era maior, o atraso era maior, certo? Então, o nascer de novo, o renascer, a ressurreição da vida, anunciada 2000 anos em Cristo, por Cristo, né? É exatamente esse nascer da consciência da essência, esse nascer para a vida real. Esse é o nascer de novo. Então Jesus disse naquele tempo, né, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que nele acreditassem, ainda que mortos, viveriam. Né? Então, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Esse eu sou manifestou-se em Jesus, na pessoa de Jesus, e falou, eu sou, né, a ressurreição e a vida. Né? Aqueles que nele acreditassem. Então, o que será, ou o que era, que Jesus, que essa força que se apresentava como eu sou em Jesus, falava quais os ensinamentos, né? Será que estão sendo realmente seguidos? E por que a humanidade sofre tanto? Não é isso? Vamos aqui fazer um breve estudo, né, sobre esses dizeres, em que Jesus queria que o povo, na verdade, acreditasse. Jesus, o eu sou que se apresentava como Jesus, queria, né, que o povo acreditasse, porque esses que dizem crer ou acreditar que Jesus seria o Salvador, não conseguem, né, não conseguem, muitas vezes, né, tem deles, não todos, mas tem deles que não conseguem nem mesmo interpretar suas mensagens, seus ensinamentos e muito menos praticar, ou seja, colocar em prática em sua vida diária esses ensinamentos, né? Então, que seriam esses ensinamentos, né? Que seria? Então, crer em Jesus não é dizer, eu tenho fé em Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, não. Você tem que olhar para aquilo que Jesus deixou de sagrado. O eu sou se apresentou como Jesus e deixou de sagrado os seus dizeres,
certo? Suas mensagens, seus ensinamentos, né? Então, crer, segundo alguns, seria apenas aceitar o fato de que Jesus nasceu no mundo, sofreu e foi condenado à morte sem cometer crime nenhum e veio apenas para pagar com sua vida pelos erros, pelos pecados dos infratores, dos que erram, né? Será que Jesus só veio para isso? Será que a vida, né, de Jesus só representou mesmo isso? Na minha concepção, é muito mais profundo, é muito mais relevante você se centrar nas mensagens de Jesus, porque as mensagens, os ensinamentos, com certeza irão fazer você encontrar-se hoje com a verdade das verdades, certo? Então, ou seja, a sua trajetória de vida só teve sentido quando ele foi escarnecido, quando ele sofreu todas as dores, e a essência de seus ensinamentos. Na minha concepção, é para isso que nós deveremos dar a nossa atenção, né? Seus ensinamentos, sua trajetória de vida foi muito relevante, assim como de Krishna, de Alá, de Buda, de Maomé, de outros e outros, né? Porque todas essas verdades, todos esses ensinamentos, toda a trajetória de vida dessas personalidades foram assim de extrema relevância para o desenvolvimento humano, certo? Sem esses, o homem seria muito mais selvagem do que ainda é, certo? Se o homem não acreditasse em nada, se não existissem as religiões, pelo menos para controlar um pouco, o homem seria pior do que é, na verdade. Então, tudo foi necessário. Todas as religiões têm que ter, tem a sua bagagem positiva, né? Porque nós vivemos num mundo onde o sofrimento reina e reinaria muito mais se não fosse do jeito que foi, se não tivesse vindo à Terra esses que vinham com missão, certo? Então, porque há mais, vamos ver aqui que há mais de 2000 anos que seus ensinamentos estão sendo estudados pelos povos, aqui falando de Jesus, né? Eu estava meditando, refletindo sobre a vida de Jesus. Então, coloquei aqui, né? Há mais de 2000 anos que seus ensinamentos estão sendo estudados pelos povos de vários países. Esses conhecimentos são disseminados entre todas as camadas sociais, porém o mal, ou seja, o sofrimento, parece se perpetuar. Por mais que a vida esteja mais confortável aparentemente, por mais que o homem aprendeu, desenvolveu as máquinas, a ciência, a filosofia, desenvolveu também nas religiões, né? Desenvolveu as artes, mas o sofrimento reina ainda grandemente na vida do povo,
certo? Porque muitos que se dizem seguidores de Jesus e de outros que são ídolos aí de vários povos, né? Vários deuses aí de várias denominações, de vários países, né? Que prega o amor, mas não ama, exige dos outros o que nem eles conseguem praticar. Por que que a luz que iluminou a esses e que fazia deles missionários não ilumina o povo hoje? Por que ainda continua-se a haver tanta selvageria no mundo? Né? Porque muitos usam as religiões, usam a ciência, as filosofias, usam os seus saberes apenas, muitas vezes até, né, para se beneficiar, para ludibriar os incautos. Vocês já meditaram sobre esses dizeres de Jesus em alguns momentos? Esses dizeres, entre eles eu citei aqui um e vou aqui falar para vocês. Eu gostaria de saber se vocês, qual a interpretação de vocês com relação a esse pequeno trecho aqui. Se você se você tiver um tempinho, coloque aí abaixo nos comentários do vídeo, certo? Vamos lá. Para não alongar, eu não vou falar de tudo, mas vou falar só da essência, né, do diálogo de Jesus com uma pessoa lá. Né? A parte que eu considero mais importante para a gente estudar aqui. Jesus respondeu a uma pessoa lá que perguntou a ele o que é que se fazia para que ele ganhasse o reino, né, salvasse. Aí Jesus disse o que é que ele tinha que fazer, que tinha que segui-lo, né, para anunciar o evangelho. E aí ele foi e pediu para Jesus deixar que ele enterrasse primeiro os seus mortos, um pessoal lá que tinha morrido, né, pessoal dele, da família dele. E aí Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Porque Jesus chamou de mortos aqueles que aparentemente estavam vivos, né? Por quê? Que ele disse que deixasse que os mortos enterrassem seus mortos. Essa é uma grande pergunta e eu gostaria que você me desse um pouco do seu tempo e me respondesse, né? Então, Jesus considerava que todos aqueles que pensavam que estavam vivos, né? Jesus considerava que todos aqueles que pensavam que estavam vivos, em movimento, né, vivendo, estavam mortos também. Os que aparentemente estavam mortos, que é aqueles que não se mexiam, que não se movimentavam, que aparentemente estavam mortos, né? Porque não demonstrava mais nenhum sinal de vida. Por que Jesus não diferenciou? Disse: deixa que os mortos cuidem lá dos mortos, né? Por quê? Nas duas situações, tanto aqueles que estavam vivos, como aqueles que estavam aparentemente mortos, estavam na mesma situação. Foi considerado por Jesus todos mortos. Jesus, na minha concepção, o estudo que eu fiz, nas minhas reflexões, as meditações, eu entendi o seguinte: eu entendi que Jesus era consciente. A diferença de Jesus para nós é que Jesus tinha consciência elevada,
né? Tinha um pensamento totalmente desenvolvido e a consciência elevada. Ele se materializou, mas não perdeu o vínculo com o astral superior. Diferente de nós que nos materializamos, perdemos totalmente a consciência. Todos nós que nos materializamos aqui, com exceção desses missionários, exceção de Jesus, por exemplo, né, que com certeza continuou consciente. Porque para dizer o que ele disse aqui, ele só poderia estar consciente, né? Ele só poderia... o que é estar consciente? O que é estar consciente é estar sabendo, é ser iluminado, porque ser iluminado é ter o saber, é estar consciente. Consciência é sabedoria, é luz, é raciocínio, certo? Então, na minha concepção, para Jesus dizer o que disse, ele sabia. Ele sabia. Então, ele sabia o quê? Que as duas, mesmo aqueles que estavam se movimentando ali, cuidando uns dos outros, nós que estamos aqui, vivendo aqui no mundo, para Jesus é como que estejamos mortos, né? E só que a diferença é que nós estamos como mortos-vivos, né? Aparentemente. E aqueles que adoeceram, que foram cometidos de doença ou de outras formas, né? Então ali, para nós eles morreram, certo? Não sei se você está me entendendo, se eu estou explicando bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que todos, né, ele sabia que todos estavam mortos. Se ele sabia, ele estava consciente da nossa situação. Que todos os que estão inconscientes, todos os que estão inconscientes de si mesmo, estão vivendo aqui, mas é como se estivessem mortos. É como se nós estivéssemos mortos, né? Por quê? Porque estamos inconscientes de nós mesmos, porque ao nos materializar, perdemos a consciência, né, de ser, certo? Então, que todos os que estão inconscientes de si mesmos, todos os que se materializavam, estavam mortos. E assim, só pode ressuscitar quando torna-se o quê? Quando torna-se consciente da verdade. Então, só assim é que pode ressuscitar. Quando é consciente de si mesmo. Quando desperta desse sonho que se vive aqui, encantado, como animal racional. Então, aquele que está sonhando e está encantado, está como se tivesse morto, porque está materializado, né? Se extinguiu aqui, ou seja, morreu para a vida eterna. Mas quem que morreu para a vida eterna? O ser que nós somos em verdade, a essência, essa centelha que está aqui como se tivesse está presente, mas como se tivesse presa a esse corpo e a essa mente, certo? Então, essa centelha estava morta para a vida eterna. Então, aquele que está sonhando, se encantou, né, se extinguiu para a vida eterna. Então, ele precisa conhecer a verdade sobre si mesmo, se desencantar, se desmagnetizar, para poder viver de verdade. Ele quem? A essência, que é a presença do ser que eu sou, que você é, que toda a humanidade é, certo? Esse eu sou, ele precisa despertar, se tornar consciente de quem ele é, certo? Se desencantar, viver no seu estado natural, porque o ser, essa centelha, ela está vivendo aqui nesse mundo provisório, mundo passageiro, onde só reina o sofrimento. Então essa centelha, ela precisa despertar, né, conhecer a si mesmo, para poder voltar a viver, ressuscitar
viver no seu estado natural de ser, num mundo puro, limpo e perfeito, que é o mundo divino de onde viemos, né? Então, que é o nosso mundo natural, nosso mundo original. Enquanto essa centelha divina, materializada em forma de máquina do raciocínio, materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, não se desmaterializar, todos estamos aqui mortos para a eternidade. Estamos aqui mortos para a vida eterna, né? A vida eterna, o reino de Deus que tanto foi falado pelo Mestre, né? Segundo ponto a se meditar, né, que é esse, que Jesus disse que o seu reino não seria desse mundo. Inclusive disse a esse mesmo homem que o queria seguir, que anunciasse o reino, mas o reino de Deus, não o reino do mundo, né? Não o reino desse mundo. Então a gente vê que a prioridade de muitos que se dizem seguidores de Jesus é o reino desse mundo, é o apogeu desse mundo, é viver bem nesse mundo, né? É ter o que quer, é satisfazer seus desejos, suas vontades, é viver feliz neste mundo, né? Então é uma contradição grande, né, com os ensinamentos de Jesus, certo? Então, isso quer dizer que ele, Jesus, era consciente de que esse mundo aqui, adorado por muitos, que ainda estão muito iludidos, não era do seu interesse, não era a prioridade para ele, né? Não seria o seu mundo. Ele era consciente que tudo aqui era efêmero, provisório, passageiro, né? E sua missão seria o quê? Deixar a sua contribuição aos seus, né? E os seus deveria também, né? Aqueles que o quisessem seguir, deveria também anunciar a verdade que ele estava ali explicando, esclarecendo, ensinando, né? Pregando. Então, de certa forma, ele teve êxito, né? Tanto ele como outros missionários, porque o mundo não é pior, muitos não são tão mais monstruosos por causa dessa presença que foi muito marcante, tanto de Jesus, como de Buda, como de outros e outros que vieram. Sem esquecer também, né, desses outros nomes, né, dessas outras personalidades que vieram contribuindo no combate ao atraso, né, no combate à rudez, à brutalidade humana, ao sofrimento, né, que deram suas vidas, né, pela missão que eles tinham, pelo propósito, né, de vida que eles tinham. Agora, nesse terceiro milênio, nós temos a presença, né, de seu Manuel Jacinto Coelho, canal que nos traz a cultura racional que revela todas, né, revela detalhadamente todas as verdades que não poderia ser explicada naqueles tempos atrás, justamente porque o povo era muito menos evoluído, eram muito mais atrasados, não tinham como entender, não tinham como compreender, certo? Então, nos traz a cultura racional. Sua missão foi nos deixar aqui essa relíquia, né, que vem a complementar, que vem a desmistificar, que vem a revelar todos os mistérios, segredos, enigmas e fenômenos, e nos dá a oportunidade de conhecer a verdade das verdades anunciadas no passado pelo grande mestre, né, pelos mestres, né, que fizeram sua passagem e cumpriram com seus propósitos. Esse livro da cultura racional, que eu sempre gosto de mostrar, né, mas aqui está um aqui que eu estou lendo agora. Esse livro aqui não é o primeiro volume, é o volume que eu estou lendo, certo? Mas esse livro, né,
Esse livro, ele não é um livro comum, ele não é um livro qualquer, assim como também a Bíblia também não é, certo? Não é um livro qualquer, é um livro sagrado, né? Assim como o livro Universo e Desencanto é um livro sagrado, certo? Então, é um livro que não é um livro comum, esclarece tudo o que o vivente precisa saber para fazer brilhar o quê? A sua consciência. Para fazer brilhar o quê? A sabedoria. Para saber brilhar o quê? A tua luz, certo? Porque esta luz está em você, está em mim, está em todo ser humano. E só precisa dessa cultura aqui para que ela seja acesa, para que ela seja ativada, certo? Então é isso e até a próxima, se Deus quiser.